Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1. Assim está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, descrevendo dentro deste versículo os fatos que estão estabelecidos como fundamentos, embora vivendo num mundo perverso, corrompido, debaixo do poder do maligno, em que a maioria das pessoas tem caminhado para a inversão de valores e procurado desprezar todos aqueles fundamentos que são tidos como absolutos e tornando-os relativo, substituindo-os por ideias humanas. E isto tem gerado incerteza, negligência, insegurança diante das pessoas e, por outro lado, as pessoas têm o entendimento obscurecido, porque tudo que lhes é ensinado tem um único objetivo: afastar Deus do lugar que lhe é próprio. Quando nós lemos esse texto e ele nos afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui fala de um fato, algo que realmente aconteceu. Deus, como Criador, ele criou céus e terra. Isto no princípio. Que princípio é este? Nós não sabemos. Porque Deus é eterno. Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço. Ele é um Deus eterno que governa sobre tudo e sobre todos. Houve um momento em que Deus decidiu realizar a obra da criação, criando cada coisa de maneira minuciosa, de maneira detalhada e deixando funcionando perfeitamente. E isto num tempo em que Deus determinou, a partir deste tempo, que ele iria criar os céus e a terra. Então, como foi a primeira coisa que Deus criou, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes deste princípio, nada destas coisas que acontece ou que vemos e presenciamos nos nossos dias não tinha sido criada. Passou-se a existir a partir do momento em que Deus decidiu um princípio e ali começou então realizar a sua importante e maravilhosa obra da criação. Cada dia, colocando cada coisa no seu lugar, conforme a sua espécie, conforme a orientação e a determinação que o Senhor Deus quis fazer. Isto foi o desejo de Deus, a disponibilidade dele de criar as coisas, criar por fim o homem, a sua imagem e semelhança, colocá-lo no jardim, dar-se a conhecer. Mas o que nos foca nesta oportunidade são 6 fatos com relação a este versículo número 1. Ou seja, 6 verdades que o mundo apresenta, mas quando confrontados com este versículo 1 de Gênesis 1, elas se mostram falsas, elas não se sustentam, porque o que sustenta é a palavra de Deus. Ela é fiel, ela é verdadeira, ela é absoluta. Todas as declarações que a palavra de Deus traz para nós, elas são de Deus, portanto, absolutas. Não está sujeito ao espírito da nossa época, que procura apagar, sufocar
as verdades absolutas e colocar no lugar delas verdades relativas que podem mudar de pessoa para pessoa e de tempos em tempos. Ela pode dar lugar a novas ideias. A palavra de Deus, ela não se fundamenta em ideias, mas no propósito de Deus, conforme Deus decidiu e executou, e está registrado para ensino nosso, para fortalecimento da nossa convicção, dos princípios estabelecidos com a palavra de Deus, para que nos mantenhamos firmados no que diz a palavra de Deus. É a única fonte digna de confiança, que foi a boca do próprio Deus quem soprou estas palavras na vida daqueles homens que ele escolheu, separou e inspirou-os com o Espírito Santo para que eles recebessem de Deus as suas palavras e deixassem escrita para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, para a nossa vida de fé e o reconhecimento de um Deus criador de todas as coisas. Então, o primeiro argumento, ou a primeira verdade que o mundo, no estado de pecado, procura apresentar, que a palavra de Deus dá outro veredito, é que a palavra de Deus fala que no princípio. Então aqui está marcando um fato, uma época, um começo, quando Deus passou a realizar, pelo poder da sua palavra, o poder criativo de criar os céus e a terra. Então isto é um fato, não se pode negar. Então houve, na verdade, um princípio, um começo. E alguém começou, alguém deu início a este princípio. E este alguém é o próprio Deus, santo, soberano e todo-poderoso. Ele, então, no princípio, que ele estabeleceu, a partir de tal, começou, então, a sua obra da criação. Porque a ideia humana é de que a matéria, ela é eterna. Ela existe desde a eternidade. Mas não é assim. Quando a palavra de Deus diz, no princípio criou Deus, esta palavra criou, ela significa que Deus criou do nada. Não existia nada, absolutamente nada. Então Deus, no princípio, determinou. Então teve um princípio. Então a matéria não é eterna. Ela teve um começo. E este começo foi iniciado por Deus. Portanto, diz no princípio. Então, quando nós observamos esta ideia no princípio, nós já observamos aqui que está colocado por terra aquele falso ensino de que a matéria é eterna. Ou seja, o princípio não existiu sempre. O princípio marca um começo. Então, no princípio é um fato. Deus começou. Porém, Deus não passou a existir no princípio. Ele existe antes deste princípio. Ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas. Não tem princípio de dias. Não está limitado a tempo e a espaço, mas usou um determinado tempo, de acordo com o princípio, para dar ou trazer à existência a obra da criação pelo poder da sua palavra. Então, no princípio, é um fato estabelecido. Ninguém pode negar isto. Diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, este princípio que Deus começou a sua obra. Então, já cai por terra a eternidade da matéria. A matéria não é eterna. A matéria foi criada por Deus neste princípio. Segunda verdade,
humana e a realidade da verdade divina. Segunda verdade é que no princípio Deus, quem deu início, quem começou este princípio foi Deus. Esta segunda verdade, ela coloca por terra o ateísmo, que diz que Deus não existe. E aqui está claramente demonstrado que a mão de Deus começou neste princípio. No princípio, não foi algo ou a revolução ou a explosão que deu ou trouxe à existência as coisas, mas que Deus, no princípio, criou todas as coisas. Então, é Deus. Então, por aí nós já observamos que aqueles que afirmam que não há Deus, eles estão enganados, eles estão equivocados. Eles vivem por uma bondade e graça de Deus, portanto, procuram com suas palavras negar a existência do Criador. E aqui está dito que no princípio, Deus. Então, ele já existia. Ele é Deus. Então, Deus existe. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, crer na existência de Deus, antes do princípio de todas as coisas. Então, o ateísmo já perde um dos seus fundamentos, que é não há Deus. Deus não existe. Aqui está provado que Deus existe e aqui está marcado na humanidade a obra que Deus começou a fazer. Começou e terminou. Então, o segundo argumento, ou o segundo erro que a humanidade defende como verdade, cai por terra, dizendo que Deus não existe, que não há Deus. Mas aqui está escrito, no princípio, Deus. Uma terceira verdade é que está dito aqui, Deus. No princípio, Deus criou. Não está escrito, no princípio, os deuses criaram. Não. No princípio, Deus criou. Então, nós observamos aqui que não há uma infinidade de deuses, conforme a humanidade procura colocar diante das pessoas como sendo verdade. As pessoas criam deuses à sua própria imagem, de acordo com o seu entendimento, deuses de pau, de pedra, de ouro, de madeira, de barro, seja lá do que for. A mente humana, desviada da comunhão com Deus, distante do propósito de Deus, cria para si deuses, para não sujeitar-se, submeter-se e obedecer ao Deus único, vivo e verdadeiro. Não há ninguém que se compare a Deus. Ele é único. Não existe deuses. Deuses é na mente humana. No fato histórico, Deus único. O Senhor nosso Deus é o único Deus único. Então, o politeísmo, tentando também colocar diante das pessoas uma infinidade de deuses, deuses para cada determinada ação, conforme Paulo viu lá no Areópago, quando ele passou por lá, ele viu vários altares, cada um deles dedicado a um deus diferente, e um outro que não tinha mais outro nome a achar, eles colocaram então ao Deus desconhecido. Paulo, pegando aquele gancho, ele disse, o Deus que vocês adoram, que é desconhecido, este Deus que vocês desconhecem, eu vou anunciar a vocês quem são.
É o Deus único, é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Deus que do nada criou todas as coisas, criou o homem e de um só ele fez toda a humanidade. Este Deus é Senhor nos céus e na terra e começou a explicar o Deus verdadeiro. Ele é único. Não está escrito aqui, no princípio, deuses criaram. Não. No princípio, Deus criou. Então, é Deus único que criou todas estas coisas que nós vemos nos nossos dias. Então, já cai por terra o politeísmo, que existe vários deuses. Não existe. Isso é fruto da mente humana, uma mente contaminada, corrompida pelo pecado. A Escritura é a verdade, é a palavra de Deus. E nela está escrito, no princípio, Deus, único. Deus, não deuses. Então, este terceiro ponto já está refutado. Segundo ponto, o ateísmo, dizendo que não há Deus, foi refutado. Deus existe. Terceiro ponto, que existem vários deuses, já está comprovado que não é verdade. Existe um único Deus verdadeiro. Falsos, deuses falsos, existe uma infinidade deles. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Enfim, não se movem. É simplesmente fruto de uma mente perversa e corrompida. A quarta verdade é que quem criou no princípio foi Deus. Então, a criação, ela não é uma obra do acaso. Como as pessoas dizem, houve lá uma explosão e tudo veio acontecer. Isto não é verdade. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus. Então, Deus criou naquele princípio que ele estabeleceu. Começando a partir dali, ele criou, em primeiro lugar, os céus e a terra. Depois, criou as outras coisas para colocá-las, as que são dos céus, nos céus, e as que são da terra, sobre a terra. Deus fez todas estas coisas pelo seu poder inerente, o poder de criar todas as coisas. Então, nós observamos que a criação não é uma obra do acaso. Eu não sou uma obra do acaso. Você não é uma obra do acaso. Nós somos criaturas feitas pela mão de Deus, criados por Deus, à sua imagem e à sua semelhança. Então não viemos a existir assim, sem nada aparente. Viemos por uma permissão de Deus e por sermos feitura das mãos de Deus. Embora as pessoas não crendo, eles foram feitos por Deus. E até hoje, a ciência procura criar a vida humana e não consegue. Só consegue se utilizar-se de elementos que estão no próprio ser humano, para dali, então, colocar no desenvolvimento. Porém, Deus criou do nada. Não existia nada. Então, Deus criou do nada. Como é que Deus criou o céu e a terra? Pelo poder da sua palavra. Então, o quarto ponto é este. A doutrina do acaso, ela não existe. Porque há um Criador, há um responsável pela criação. E este responsável é Deus. No princípio, criou Deus. Então, Deus criou. Há outros que dizem que o mundo, após ser criado, ficou entregue à sua própria sorte. Isto não é verdade. O Deus que criou é o Deus que mantém, é o Deus que sustenta, é o Deus que preserva, é o Deus que faz com que todas as coisas funcionem conforme ele criou para funcionar. Então, a obra do acaso, em quarto lugar, já está descartada.
O quinto ponto que nós encontramos, que diz que criou Deus. Então, isso dá-nos a entender que ele é distinto da matéria. Quando as pessoas querem dizer que a matéria, eles querem dizer que a matéria, ela se transformou. Não. Deus criou os céus e a terra pelo seu poder. Depois da terra que ele criou, ele então começou a criar determinadas coisas, porque ele criou no princípio. E depois que ele criou, ele começou a utilizar dali algumas coisas. Então ele é distinto da matéria. Não é como as pessoas dizem, tudo é Deus e Deus é tudo. Não. Os atributos de Deus é a onipotência, todo o poder está com ele. A onisciência, toda a sabedoria está com Deus. A onipresença, Deus pode estar presente em todos os lugares. Deus está presente em tudo, mas as coisas não são Deus. Como quem diz, Deus pode estar presente em tudo e tudo é Deus. Ao olhar para uma árvore, vai dizer que aquela árvore é Deus. Ao olhar para um animal, vai dizer que aquele animal é Deus. Ao olhar para o ser humano, vai dizer que o ser humano é Deus. Não é verdade. Deus é independente da matéria. Então, ele tem o poder de criar todas as coisas, de estar presente em todos os lugares, porém, nem todas as coisas são Deus. Esse também é um segundo ponto do politeísmo, que Deus é tudo e tudo é Deus. Isto não se sustenta à luz da palavra de Deus. Cada coisa no seu devido lugar. Nada se compara a Deus, nada se iguala a Deus. Deus sempre vai estar acima de tudo e de todos. Ele é incomparável. Este é o quinto ponto. O sexto ponto, nós encontramos aqui, neste primeiro versículo, no princípio, criou Deus os céus e a terra, dá-nos a entender que as pessoas que são adeptos do materialismo, para eles tudo é matéria. Tudo é matéria. Tudo veio em função da matéria. Mas nós observamos aqui, no versículo lido, que Deus criou, Deus originou, Deus trouxe à existência o que não existia. Não havia matéria, não havia nada que Deus pegasse para dali então transformar e fazer determinadas coisas. Não. Deus criou, Deus trouxe à existência o que não existia. Então nós observamos que o materialismo que procura se fundamentar de que tudo é matéria, isto não é verdade. A matéria foi criada por Deus. Deus é o Criador. Então, observamos aí, neste único versículo, 6 pontos importantes que nós precisamos estar bem fundamentados para não se deixar levar pelo espírito que domina o mundo e, infelizmente, domina as instituições educacionais, onde as pessoas procuram reafirmar estes pontos de vistas filosóficos, colocando em descrédito o que diz a palavra de Deus. Mas nós lemos nesta oportunidade dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, foi Deus que no princípio criou. Criar é bara, criar do nada, dar origem, trazer à existência. Então, o verbo bara significa criar do nada. Não existia nada. Deus trouxe à existência. E os homens não acreditam nisso. Vamos aqui em 6 pontos refutando estas ideias humanas
que são contrárias à verdade divina, à verdade de Deus. Então, o primeiro erro que foi refutado aqui é de que eles dizem que a matéria sempre existiu. E nós observamos que não é verdade, porque diz no princípio. Como eu disse, bara significa criar do nada. Deus criou do nada. Então a matéria não existia. Se existia, se existisse, caso assim fosse, Deus teria pego a matéria. Mas aqui, até aquele momento, não existia nada. Deus criou. Deus criou do nada. Trouxe a existência. Então, este erro de que a matéria é eterna, este ensino falso de que a matéria é eterna, não se sustenta. A matéria foi criada por Deus no princípio. Segundo ponto. Quem criou foi Deus, não foi a matéria por si só que veio à existência. Aqui refutamos o ateísmo, que afirma que não há Deus. Aqui está dito, no princípio, Deus. Então, isto prova categoricamente a existência de Deus antes do princípio, ou seja, na eternidade. O ateísmo, então, cai por terra, porque Deus existe. Terceiro ponto, nós encontramos aqui dizendo, no princípio, Deus. Não diz deuses. Então, o politeísmo, que se sustenta na crença em vários deuses, está descartado. Porque a palavra de Deus diz que Deus, não diz deuses. No princípio, Deus, único, não mais que um. O quarto ponto, nós encontramos a doutrina do acaso, que as coisas vieram a existir por acaso. Não, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um fundamento. E aqui na questão da criação, nos diz que criou Deus. Então Deus criou. Não foi uma coisa que apareceu do acaso. Deus decidiu criar e criou. Criou, porque com ele está o poder criador, o poder criativo de Deus, de criar todas as coisas. Em quinto lugar, nós observamos que diz que criou Deus. E as pessoas às vezes dizem que isto refuta o politeísmo, porque diz que a matéria sempre existiu. Quer dizer, a matéria, ela é eterna. Isto não é verdade. Ou seja, de que Deus é tudo e tudo é Deus. Não. Deus pode estar em tudo, demonstrando traços do seu caráter, mas a obra criada não é o Criador. Ela é uma simples lembrança, uma imagem do Criador, mas não é o Criador em si. Assim como o relojoeiro não é o relógio. O relógio é a obra criada do relojoeiro. Mas o relojoeiro é maior do que o relógio. Então, Deus é maior do que a obra da criação, porque ele criou. Então, nós encontramos aqui que Deus criou e ele é distinto da matéria. A matéria é o resultado da obra criada por Deus. Então, Deus é antes da matéria. Ele não é a matéria. Em sexto lugar, nós observamos que quem criou foi Deus. E Deus, ele criou, quer dizer, ele trouxe a matéria à existência. Ela veio de Deus. O materialismo diz que ele não é matéria e o materialismo é refutado. Então diz aqui o seguinte: Deus criou. Então, como Deus foi Deus quem criou, ele está além da matéria.
Matéria é uma coisa, o Deus que criou é outra diferente. Então, o materialismo que afirma que tudo é matéria não vai se sustentar de forma nenhuma. Então, observamos aí estes pontos e podemos glorificar a Deus por esta revelação que temos na palavra. No único versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós está resolvido. Para quem crê em Jesus Cristo, reconhece a Deus como Senhor e como soberano, como acima de tudo e de todos, esta realidade, estas verdades, elas estão fundamentadas na revelação de Deus e se tornaram princípios da nossa vida, o que cremos à luz da palavra de Deus. E, portanto, todas essas ideias humanas, elas são colocadas por terra porque elas em si não se sustentam, não são verdadeiras, elas são falsas, enganosas e mentirosas. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. E nela está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para mim basta, para você basta, para nós basta. A palavra de Deus é a verdade. Ela está muito acima da mente humana. Que Deus continue a ajudar-nos e abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.